Irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, encha o nosso coração nessa noite. Amém? Hoje eu trouxe uma pergunta para nós, na tentativa de refletirmos e respondê-la. Hoje é o último domingo de 2014 e a pergunta é: como chegamos e para onde vamos? Como chegamos até aqui? Como foi para você o ano de 2014? Já estou dizendo foi. E para onde sua vida está se dirigindo na perspectiva de 2015? Na verdade, no final de 2013, muitos de nós fizemos aquilo que é normal e que vamos repetir este ano. Estabelecemos algumas metas, pensamos algumas coisas, queremos nos liberar de outras tantas em nossa vida e afirmamos categoricamente: mas nesse ano eu vou fazer. Eu vou perder alguns quilos e acabou ganhando. Eu vou conseguir me liberar deste problema. Alguns conseguiram, outros novos problemas se agregaram. E assim nós estamos chegando ao final de 2014 na perspectiva de olharmos para frente com alguma esperança em nossa vida. Mas eu gostaria de, pegando esta pergunta, tentar trazer um problema que tem acometido a alma humana desde que o humano é humano. Porque em nome dessa perspectiva de como chegamos, nós poderemos ser absorvidos por um sentimento de culpa imenso. A culpa que corrói a alma em meio às certezas e em meio às incertezas. A culpa que enche o nosso coração pelas circunstâncias mais diversas da vida. Pelas promessas não cumpridas, pelos desejos não realizados, pelas escolhas que fizemos e erramos, e aí a culpa vem. Alguns estão culpados porque casaram, e outros estão culpados exatamente porque não casaram. E aí se lembram de algumas chances que passaram em sua vida e você foi adiando em busca do ideal, e o ideal não veio, e hoje você se sente culpado, culpada. Os filhos crescem e eles não tomam as decisões que você tomaria no lugar deles. E você se pergunta fatalmente: onde eu errei? Em que ponto na relação com o meu filho, com a minha filha, que eu não fui o pai ou a mãe que deveria ter sido, e por isso ele está meio desencontrado, e é óbvio que a culpa é minha. É você que teve uma proposta de sair do seu emprego para ir para outro emprego, foi e se sente culpado. Outros se sentem culpados exatamente porque não foram. Ficaram no emprego que estavam, um colega foi e você olha para ele e diz: deveria ter ido. E a culpa pesa sobre você. Na verdade, irmãos, o problema da culpa humana é um dos dramas mais graves da existência. É a questão do desencontro, e esse desencontro tem a ver com uma consciência latejante, tem a ver com uma alma infeliz, tem a ver com esse tormento e esse fantasma que habita o submundo psíquico de todos nós. Há temores em relação à divindade,
Tem a ver a culpa com incoerências interiores. O mundo do lado de dentro está desencontrado com o mundo do lado de fora. São desassossegos, inquietações, essa sensação de dívida e débito que nos acompanha o tempo todo, o sentimento de que estamos em dívida. Dívidas para com a vida, dívidas para com o outro e dívidas para com Deus. E, na verdade, muitos estão fazendo a viagem da culpa. Dr. Paul Tournier, um dos livros mais extraordinários sobre perdão na língua portuguesa no mundo evangélico, é desse autor, Culpa e Graça. E ele diz o seguinte, que a culpa é o prato nosso de cada dia, e que nenhum homem vive livre do sentimento de culpa, e se reprimido, propicia a ira, a rebelião, o medo, a ansiedade e por aí vai. Culpa reprimida. E ele diz que no dia a dia somos continuamente envolvidos por essa atmosfera doentia que tem a ver com críticas mútuas, críticas recíprocas, a ponto de nem sempre nos apercebermos deste negócio. Ficamos aprisionados em um implacável vício que circula a nossa vida, um círculo vicioso. E toda censura levanta mais culpa. E toda culpa puxa outra culpa. E então nós estamos criticando outros e nos auto-justificando o tempo todo. Cecil Osborne diz o seguinte das pessoas. E essa é a culpa em relação a nós mesmos. É uma culpa que tem a ver com o ser e não com o fazer. Então existe em nós, irmãos, no mais profundo da nossa vida, forças obscuras, impulsos mórbidos, inibições as mais diversas, travamentos os mais desconhecidos possíveis, mas que prendem a nossa vida, que amarram o nosso ser, que você decide coisas do lado de fora, afirma coisas do lado de fora, mas percebe que alguma coisa do lado de dentro prende e você não consegue dar os passos que disse que daria. E ainda que reunamos todo o nosso desejo, inteligência e conhecimento, nós não conseguimos suplantar este negócio do lado de dentro. E todo homem, toda mulher, vive esse divórcio. Essa pessoa pode se envolver num projeto social, investir tempo da sua vida e percebe despido pela primeira vez diante da vida e diante de Deus. Em algum momento da sua trajetória, você já se percebeu despido? Percebeu que o olhar do outro enxergava você por dentro? A maioria de nós se lembra de alguns olhares de nossas mães, especialmente da mãe, o pai nem tanto, mas a mãe. A mãe olhava e você sabia que aquele olhar estava fulminando. Ela sabia que você tinha errado. Os ritos religiosos passam por aí. Alguém tem que morrer pelo pecado. Todas as tribos da terra têm alguma maneira de enfrentar a culpa. É um boi, é um cabrito, é um passarinho. Alguém tem que pagar, alguém tem que ser imolado pelo meu erro, pelo meu pecado. Inclusive os primogênitos, os mais bonitos, pagam pela feiura do resto. Don Richardson, missionário americano, trabalhando no interior da Indonésia, fazendo um trabalho com as tribos extraordinário, descobre o que ele chama de fator Melquisedeque. E ele diz que em todas as culturas da terra existe um gancho que você pode apresentar à cruz de Cristo.
E ele relata uma tribo em que ele conhece, em que em determinado período do ano todos os membros da tribo vão para a margem do rio, e ali é colocada uma canoa, nessa canoa é amarrada uma galinha, e a tribo faz uma fila para colocar sobre a galinha as suas imoralidades, o seu erro, o seu desmantelos, o seu pecado. E eles fazem um gesto simbólico em direção à galinha, e quando cessa todos os membros da tribo, eles empurram a canoa com a galinha rio abaixo, dizendo: ela levou os nossos pecados. As sofisticações modernas, sentar-se no divã, ir para o setting terapêutico, em muitas situações, é uma busca de aplacar a culpa. É de encontrar alguém, um pai, uma mãe, alguém é responsável, ou pelo menos corresponsável com a minha dor. A sociedade, sou assim porque nasci aqui, eu dou o jeitinho brasileiro porque sou brasileiro, então eu faço o que faço, e alguém fez isso para mim e comigo. Então, nós, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele mesmo disse: vinde a mim todos que estão desencontrados, encharcados pela culpa, dominados pelas doideiras mais doidas da vida, vinde a mim, e eu vos darei descanso. Descanso para a alma, paz no coração, mudança, para que Deus seja glorificado. Talvez com você hoje à noite exista a expressão de Davi do Salmo 51, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti. Mas nesta noite, eu quero que você faça uma incursão. E incursão é diferente de excursão. Excursão, você pega o passaporte e vai para longe. A incursão é descer para os labirintos da sua própria alma, descer para os oceanos mais profundos da sua existência. E eu quero que você não faça isso sozinho. Desça na companhia do Cordeiro de Deus, que é capaz de lavar o seu mundo interior. Ele disse: eu sou a água da vida. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Algum mecanismo de defesa que lhe prende? A Bíblia diz que a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta é uma hora de arrependimento e de confissão. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. O perdão pode ser totalmente perdoado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Curva sua cabeça comigo, eu quero orar com você. Como você chegou, eu não sei. Como você pode ir, eu sei. Você pode ir perdoado pela graça de Jesus. Você pode construir um caminho novo. Jesus Cristo está diante de uma mulher que há pouco deveria ser apedrejada. Mas Jesus disse: eu não te condeno, constrói um novo caminho. Está perdoada. Ao ladrão na cruz, Jesus disse: hoje mesmo
estarás comigo no paraíso. Ao homem aleijado na cama, Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Esta noite, irmãos, é uma noite de perdão, de arrependimento, de abandono do pecado. É uma noite da experiência da graça de Jesus na sua alma. Quem sabe uma escapada no almoço, no trabalho, arrebentou sua vida, e de lá para cá você não olha para sua mulher do mesmo jeito, porque toda vez que a olha você se sente culpado porque a traiu. O roubo de 30 anos ainda está no seu coração. Davi escreve a respeito disso e ele fala: perdoa-me os pecados da mocidade. Coisas de anos que ainda carcomia sua alma. Mas essa noite você pode ser perdoado pela graça do sumo sacerdote. Não importa qual seja o pecado, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E essa é hora de misericórdia, em nome de Jesus. Pai querido, Tu és aquele que conheces os porões da alma humana, que sabes todos os nossos motivos e as nossas razões. Tu sabes exatamente o que somos e por que somos. Mas tu que és perdoador, o Senhor está disposto a nos perdoar hoje à noite, lavar a nossa culpa, para a gente não precisar barganhar com o Senhor com nada. Vir à igreja se torna um ato espontâneo da graça, graça graciosa.